Olá, queridos. Está começando agora Vida com Fé. Estamos aqui com os nossos convidados, Francisco e o Everton Francisco. Tudo bom? Boa noite, Amanda. Tudo bom? Boa Amanda, boa noite. noite. Boa noite. Hoje teremos um tema, que esse tema é gratidão. E através desse tema, a gente escolheu uma abordagem quem foi mais grato, né? E foi Maria. Maria, irmã de Lázaro, né? E a gente vai ler um trechinho para vocês entenderem um pouquinho. Antes da gente ler esse trechinho, eu quero relembrar vocês, tá? Jesus era muito amigo dessa família, principalmente desse irmão Lázaro, que era o mais velho. E ele tinha duas irmãs, Marta e Maria. Jesus vai fazer uma visita para eles e Marta fica muito alvoroçada, querendo dar conta de tudo, querendo organizar tudo para Jesus e os seus discípulos fiquem acomodados. E nisso, a sua irmã mais nova, que era Maria, ficou ouvindo a palavra o que Jesus estava falando. E ela nessa aflição, Marta nessa aflição por ver a irmã sentada aos pés dele, ela fala para Jesus: Jesus, não te importa que eu esteja fazendo tudo e a minha irmã ouvindo? E ele fala: Marta, Marta, Maria está com a boa parte, com a melhor parte. A comida todo mundo vai comer, mas daqui a pouco não vale de nada. E aí, com isso tudo, mais para frente, o irmão fica doente, dessas duas irmãs. Elas mandam uma mensagem para Jesus, dizendo que o irmão está muito doente e Jesus demora 4 dias para chegar. E nessa chegada, Lázaro já está morto. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, pelo amor de Deus. É isso mesmo, tudo certinho. Lázaro já tem falecido já há 4 dias. Isso aí. E Marta, aflita, é Marta ou Maria que fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão... Maria e Marta. A Marta fala primeiro e Maria fala depois. Maria tem um posicionamento diferente. Pode falar. A Maria, antes dela falar, ela adora. Antes Isso dela aí. falar, ela se prostra aos pés do Senhor Isso aí. e adora. É isso aí. Então, antes do irmão dela vir a vida, que ela nem sabia que isso poderia acontecer, ela já adora. Ou seja, primeiro ela buscou, depois ela adorou, e aí veio o milagre. Depois disso tudo, Jesus novamente volta a fazer visita a esses irmãos. E Maria pegou tudo que ela tinha. Todos os... Como é que se chama? Naquela época era dote, né? É dote que se chama? Ela pegou dote. tudo aquilo, comprou, ou era o óleo, né? Na verdade, ela, por não ser casada, na verdade não era dote, era como se fosse um penhor. Isso. Era o penhor, né? Que o pai, ele deixava para filha, ele dava para a filha, né? A filha ainda não era casada, então era algo de muito valor que ela deveria guardar para não estar desamparada, né? Então era um penhor. Inclusive, o Senhor faz Paulo faz essa referência que nós temos um penhor, que é o Espírito Santo. É isso aí. E aí eu vou pedir para um de vocês dar uma lida para mim nesse João 12. João 12? João 12. Se vocês estiverem em casa e quiserem acompanhar, Jesus é ungido em Betânia. Vou ler aqui, tá, Chiquinho? Vamos lá. João capítulo 12, versículo 1. Isso. A palavra de Deus diz assim, ó: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse:
por que não se vende esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre tende convosco. Até aqui eu continuo. Pode continuar. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, gente, a Maria, ela foi tão grata pelo que Jesus fez por ela, que ela pegou tudo que ela tinha. Ela sabia que aquilo ali era do casamento dela, era uma riqueza dela. E ela ungiu o Senhor. Aqui está dizendo os pés, né? Mas a gente tem muitos outros relatos com outras Mateus pregações 26, Lucas que é e Marcos. do alto da cabeça Isso aí. aos pés. Ou seja, o ato de gratidão dela foi tão grande, tão grande, tão grande, que ela literalmente entregou tudo que ela tinha. Mas a gratidão dela por quê? Porque ela sabia que o irmão estava vivo, o irmão era o bem maior, a família dela, os irmãos dela era o bem maior da vida dela. E muitas das vezes a gente tem tudo isso e não somos gratos àquilo que a gente tem. Sim. Devemos ser mais gratos ao que Deus tem feito na nossa vida. Sim. Né? Nesse tempo, o que vocês estão dando de gratidão ao Senhor? Essa é a pergunta. Vamos lá, eu vou responder, depois Chique responde. O que acontece? Você falou de Maria, você falou de um texto que ele está nos 4 evangelhos, tá? Existem algumas divergências, uns dizem que é Maria Madalena, outros dizem que não. Sim. Eu, particularmente, eu tenho minhas dúvidas, mas isso não muda a fé e essa história, esse fato que aconteceu. Eu gosto muito do texto de Lucas. Por quê? O texto de Lucas, ele é um texto paralelo a esse texto que você leu, João capítulo 12, que é Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. E vamos supor que não fosse a mesma pessoa, tá tudo bem. Sim. Mas olha o que ele fala. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça e a beijar. Então, por que eu gosto desse texto aqui? Porque esse texto, ele dá uma narrativa sem falar o nome da mulher. Isso aponta para a visão de quem está de fora olhando para a mulher. E a visão que tinham dela é uma pecadora. É uma pecadora. Amanda, a gente está falando de gratidão. E no final desse texto, o Senhor Jesus ele diz, quem é que vai perdoar mais? Quem foi mais perdoado ou quem foi menos perdoado? Essa mulher, a Bíblia diz que ela era uma pecadora. Eu não sei qual foi o pecado que ela cometeu. Eu não sei se é a Maria, se é a mesma Maria. Mas uma coisa eu sei. A libertação que ela passou trouxe na mente dela um sentimento de gratidão por Jesus. E o resultado da gratidão é adoração, não é serviço. Sim. O resultado de gratidão não é o quanto eu faço para você, mas a maneira que eu faço para você. Sim. Então, você vê que no texto que você leu em Lucas, em João capítulo 12, ela tá, na verdade não em João capítulo 12, mas existe um texto que ela está sentada aos pés de Jesus. Ela está sentada aos pés de Jesus. Maria já entendia quem era Jesus. Maria já reconhecia quem era Jesus. E toda a gratidão que Maria sentia, ela expunha não com serviço.
ela expunha com adoração. E você começou o podcast falando, trazendo uma introdução, não sei se já estava ligado, mas você fez uma pergunta. Qual foi a pergunta? Aquela pergunta inicial. Hoje o que estamos fazendo para Jesus que vai ficar gravado ao longo dos anos. Caraca, muito forte essa pergunta. Foi você ver o Espírito Santo que tirou essa pergunta. Por isso que eu anotei. Tá até aqui borrado aqui, ó. Isso não vem da gente, isso não está na terra, isso está no céu. O que vai ficar marcado no tempo? Só existe, na verdade, existem algumas maneiras de você se marcar na história, Francisco. E a primeira maneira que Deus deixou para você marcar a sua história na terra se chama família. Você vai ter uma esposa, você vai ter filhos, você vai ter filhos dos seus filhos, você vai ter uma geração que vai conhecer e vai reconhecer quem você foi na terra. Primeiro ponto. Depois da sua família, seus amigos. E depois dos amigos, as pessoas que te veem. Hoje, nós temos uma possibilidade extraordinária, através das redes sociais, de sermos vistos, cara, do outro lado do planeta. Sim. E aí entra a resposta que você falou. O problema não é o quanto você quer se expor para ser visto. O problema está na noção do reconhecimento do que Jesus fez por você e a maneira que você devolve isso para Jesus. Verdade. Por isso que ele vai pegar aquele pecador que pecou com força e ele vai falar, esse vai se expor, esse vai se rasgar. Ele não vai ter critérios para, não, aqui eu não faço porque Jesus, né? O que vão falar de mim? Esquece. É muito sobre Paulo. Paulo. Foi o que mais caçou. Foi o que mais matou, Isso. mas foi o que mais tem passagens aqui. Ó. Foi o que foi o mais, foi o que mais trabalhou literalmente para propagar o evangelho. Assumiu o encargo. Ele assumiu o encargo. A gratidão era tanta, né? E acho que é vergonha também de ter feito tanto mal. Sim. Que ele falou assim, não, eu preciso dar o meu melhor. Da mesma forma que eu cacei, eu vou distribuir pra galera, pra todo mundo ficar ligado, porque é o mesmo potencial. Trabalhei para as trevas, agora eu vou trabalhar para a luz com mais força. Com mais vigor. Com mais vigor. E ele, literalmente, ele trabalhou com mais vigor e com perfeição em tudo que ele fez. Ele ficou preso, ele foi caçado, mas ele, na prisão, não, eu tô aqui na prisão, mas também não vou cansar de falar. Chega aqui, vocês, deixa eu falar um negocinho. É isso, isso, junta isso. Junta aqui. Vamos conversar. É isso, isso. É Deus, é o Senhor. Eu quero entrar com os pontos, mas eu quero deixar depois o Francisco falar, você falar e o Francisco falar, eu quero entrar com algumas coisas sobre o Paulo. Sim, e aí ele, fiquei cego. Tô parafraseando, tá, gente? Sim. Fiquei cego 3 dias. O cara falou que Deus falou no meu ouvido, um fulano de tal vai vir aí chamado Ananias. Atos capítulo 9. O Ananias apareceu sem ele ver, sem ele saber quem era Ananias. E voltou. Já sabia porque Jesus falou. Já sabia, não, mas falando... fisicamente não sabia. E ficou curado. A partir dali, foi para Jerusalém, ficou 3 anos aprendendo, porque os discípulos ficaram 3 anos com Jesus, então ele quis fazer a mesma forma, né? Para aprender. E ficou os 3 anos, e depois dos 3 anos, acho que ficou... Ele fica, na verdade, ele não fica nem 3 anos em Jerusalém, ele fica afastado 3 anos e volta. Porque, logo a Bíblia, em Atos capítulo 9 mesmo, diz que ele logo começou a pregar porque Paulo já era um cara douto, né? Então, sobre a Torá, ele já dominava. E logo ele começou a ter revelação, começou a pregar, foi perseguido, teve que fugir pelo muro, desceram ele no 6º, ele foge, fica 3 anos fora e volta para ser confirmado, né? Isso. Chamado, mas nego não dá atenção para ele. Não, ainda é expulso. Pedro fala, legal, que bom que você foi chamado por Jesus. Faz o seguinte, vai lá para tua cidade e prega, volta para Tarso. Foi chamado? Amém, vai para tua cidade agora e prega. E aí a gente vê o quanto que para pregar para Jesus, quando as pessoas colocam um rótulo em você, é Meu difícil. Aí vem literalmente a gratidão. Tá difícil, mas eu vou. Mesmo assim. Tá complicado, mas eu vou. Isso aí.
Porque o rótulo, para apagar esse rótulo é difícil demais. Quando coloca o rótulo, você é da farra, você é de uma outra religião, você faz uma outra coisa para apagar isso, para associar. Lá vem o falso crente. É. Agora virou crente, aleluia, irmão. É. Melhor pessoa do mundo. Sabe? Mas as pessoas não sabem o preço que você paga. Sim. Porque você perde literalmente tudo. E o preço precisa ser oculto mesmo, né? Isso aí. Ele não é público, não. Isso aí. Preço é O oculto. preço, literalmente, além de ser o público, a sua imagem mudou realmente. Sim. Tem o fruto do Espírito ali em você. Literalmente, aconteceu alguma coisa e a pessoa fala assim, nossa, mudou mesmo. Jesus está ali. Vou deixar o Chiquinho aí soltar um pouquinho o verbo. Então, sobre gratidão, tem no mínimo 3 formas da gente demonstrar ser grato, né? Que é no falar, a gente agradecer, obrigado. Com atitude, pode ser com presente, mas a forma que eu acho mais interessante de demonstrar ser grato é com honra. Sim. É quando você honra alguém, e essa foi uma das formas que Maria ela faz com o Senhor. Por Jesus, um tempo atrás, ter expulsado 7 demônios dela, ela vem e honra ele dessa forma, mesmo sem saber para qual objetivo ela estava preparando ele. Mas Ele ela está vem falando e Maria honra. Madalena lá em Lucas. Não, Lucas 7. Não, Lucas para a 7. gente não confundir, porque a gente estava falando sobre João, que é Maria, irmã de Lázaro. Pra gente não. Tem essa divergência. Tem essa divergência. Pra Mas gente amém, não... fica bom. Estamos falando aplicando, de Lucas, tá, gente? Isso. Maria Madalena. Também muito grata pelo que o Senhor fez por ela. Sim, sim. Então, eu acho que essa é uma das formas mais interessantes da gente honrar, não só a Deus, mas honrar as pessoas também. Sim. Sabe? De você demonstrar ser grato com honra. Honra é o peso de importância, você entender a relevância que a pessoa tem na sua vida, você entender Sim. o peso Maneiro que Deus isso. tem. O preço já foi pago, então hoje eu honro a Deus porque o preço já foi pago. Sim. Maneiro isso. O Chiquinho, ele flui nisso muito bem, Amanda. Por quê? Quando eu conheci ele, interessante isso, porque ele foi lá na igreja, aceitou Jesus, acho que foi na nossa igreja? Ele aceitou Jesus na nossa igreja, eu era líder de jovens, hoje eu não estou mais como líder de jovens, eu era líder de jovens na época. E eu não vi, não estava no dia. Logo depois, quando ele voltou, ele pediu oração, aí já é o líder que ora por você aí, né? Jovem, ora lá. E eu lembro que ele falou assim pra mim, pô, tu orou por mim, eu senti um fogo, cara. Eu falei, glória a Deus, né? Está funcionando as orações, né? E depois disso a gente começou a caminhar junto. E ele realmente tem essa demanda de honra, né? Ele gosta de presentear, ele gosta de... Sempre que tá comigo, dá alguma coisa. Eu acho isso muito legal. Eu não sou assim. Eu acho isso legal. Mas mais do que a forma que você expressa a sua gratidão de maneira física, com presentes, com palavras, com gestos e ações, existe algo que eu considero fundamental, como se fosse uma primícia, que é um princípio, Mateus capítulo 6, versículo 6. Eu vou ler para ficar Sim. da base. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu pai que vê o que está em oculto. E o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Quando você ora no secreto, a Bíblia diz que Deus vê o que está em oculto. Deus não vê o que está em oculto só no seu coração. Deus, ele é o dono de todas as coisas. Ele vê o que está oculto no mundo espiritual, ele vê o que está em oculto, que no mundo natural não tem nada em oculto, porque ele vê tudo. Sim. Porém, você não vê, porque, né, somos seres limitados, né? Nosso corpo físico nos limita. Então, a recompensa, ô Francisco, de acesso, a recompensa de você receber graça diante de alguém, tem a ver com uma vida de oculto. E uma vida de oculto só consegue viver quem é grato, não é quem quer receber de Deus. Quem quer receber de Deus não tem combustível para viver no oculto. Amanda, se você só está buscando a mão do Senhor, você não tem combustível para mergulhar no oculto. Você não tem combustível para falar assim, eu quero ver seus mistérios. Você não tem combustível para acordar 3 da manhã para ler a Bíblia, para orar, sabe por quê? Porque o que você quer é resultado. E antes de uma flor ela crescer para cima, meu irmão, é raiz. E então, linkando isso com a gratidão, eu acho que
quem consegue, ao longo do tempo de evangelho, transcender, são pessoas que vivem uma vida de oculto. Ou seja, a sua verdade ela é oculta para o mundo. Sim. O que todo mundo vê, nossa, como você ora bem. Mano, você ora bem porque você ora todo dia dentro de casa e ninguém vê. Nossa, como você conhece a Bíblia? Você conhece a Bíblia porque você lê a Bíblia que nem um doido e ninguém tá vendo você lendo a Bíblia. Hoje, com o advento das redes sociais, parece que todo mundo é o que parece ser na rede social. Verdade. Mas não é. E aí eu vou encerrar. Eu que falei que queria falar de Paulo. Paulo, Atos capítulo 9, ele tem um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, ele está saindo para perseguir a igreja de Jesus. Jesus aparece para ele e fala, Paulo, por que me persegues? Dura para te recalcitar contra os aguilhões. Ele ouve a voz, não sabendo quem é, chama de Senhor, cai de quatro, se prostra. Deus dá uma direção, ele segue a direção. Qual foi a atitude que Jesus falou para Ananias que Paulo estava tendo? Ananias, vai lá. Paulo, senhor, Paulo é aquele que matava a igreja? É. Ele está 3 dias orando. Orando e jejuando. E sem comer e sem beber. Olha como é que isso é forte. Deus não falou, ele é inteligente, vai lá, Ananias. Ananias, ele é douto, ele tem faculdade, Ananias. Ananias, ele é um cara bem relacionado, Ananias. Não. O que importa para Deus é o oculto. E o oculto de Paulo chamou a atenção de Deus. Ananias, vai, porque ele está orando, cego, acabei de deixar ele cego. Ele está orando, sem comer e sem beber há 3 dias. Ananias, vai, porque ele não vai parar. Vai, porque senão ele vai morrer, esse homem. Então, assim, chamando a galera aí galera que está assistindo a gente, que vai receber essa palavra depois, proteja a sua vida no secreto. Proteja a sua vida de gratidão a Deus no secreto. Não seja grato a Deus no altar. Não seja grato a Deus nas redes sociais nem na igreja. Seja grato a Deus no secreto e que Ele possa reconhecer a gratidão que você manifesta no seu quarto. Verdade, mas é uma coisa também que a gente tem que entender que não tem como ser... Tudo bem que tem os falsos profetas, Sim, né? sim. Mas eu acho que, literalmente, quando a gente tá na presença, não tem como ser falso. Não tem como. Não tem como porque a presença de Deus te constrange. Constrange muita coisa, de você ler. É igual eu falo para muitas das minhas amigas da igreja, né? Eu falo assim, quer conhecer literalmente o evangelho? Vá lá, começa com Atos. Atos dos Apóstolos. Ali você, literalmente, você muda toda uma postura, todo um posicionamento. Eu amo Atos. Você muda tudo, até a forma que você pensa do seu irmão. Sim. Aqui é onde começa o período da graça, né? Isso. É onde chega Graça o liberada. Espírito Santo e é derramado sobre todos. E aí eu me pergunto, como pode a pessoa enganar o outro? Assim, o inimigo é muito sujo, né? Uhum. Mas eu fico me perguntando como é que pode uma pessoa enganar o outro e ver o quanto ela tem sede. Sabe? Não sei se vocês estão acompanhando esse menino aí da internet, esse garoto Legal. que fica falando essa língua aí, que só Jesus. Sabe? Querendo ou não, ele é um enganado também pelos pais, porque ele foi levado a isso. Sim. Né? Aí eu fico me perguntando como é que um pai ou uma mãe se agrada disso. Tudo bem que a palavra fala que virão falsos profetas. Eu tenho uma visão um pouco diferente disso, tá? Mas assim, só se eu puder compartilhar. Pode falar. Eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Depois quero até ouvir a visão do Francisco. Assim, sem querer entrar em polêmica, não é o meu caso. Sim. Se você for na minha rede social, agora, Everton Francisco, é o meu Instagram, o YouTube também é Everton Francisco Oficial. Se você for lá, você vai encontrar muita pregação, muita palavra. Mas eu concentrei minha mensagem no Evangelho. Basicamente, nos projetos que estão em volta disso. Eu não cito ninguém. Eu não falo de ninguém. Eu não sou aquele cara que faço corte do cara. Eu não faço isso, tá? Eu não faço isso, não gosto. Por quê? A Bíblia, ela mostra que Balaão
era um falso profeta. Porém, o que ele profetizava acontecia. Então, Balaão ele não era um falso profeta pelo que ele manifestava. Balaão era um falso profeta pela intenção do coração do que ele manifestava. Sim. A intenção do coração de Balaão fazia com que ele fosse um falso profeta. Ou seja, na trajetória... Desculpa. Na trajetória de um profeta, ele pode começar como um verdadeiro profeta e terminar como um falso profeta, ou ele pode começar como um falso profeta, querendo uma prata, uma condição, e terminar como um verdadeiro profeta, porque foi tocado pelo Senhor. Mas aonde está o cerne disso? Engraçado que você está falando, eu abri aqui no texto que eu falei, eu quero ler esse texto aqui. E eu vou entrar nele agora. Não estava programado. Jeremias 17, capítulo 9 e 10, a palavra do Senhor diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo os caminhos e segundo os frutos das suas ações. Espera aí. Sendo falso ou verdadeiro profeta, é você que vai se mover na direção daquilo. Então, Amanda, eu falei esses dias na minha igreja, falei para minha filha perguntou, papai, esse garoto, eu falei, senta aqui que eu vou te explicar um negócio. E eu dei uma explicação para ela bíblica, lúcida e lógica. Falei para ela, olha só, não quero você fazendo isso, falando isso ou aquilo. Sabe por quê? Pode ser mentira, até parece, porque é o jeito. Mas se for verdade, beira blasfêmia. Pode ser mentira. Mas se for verdade, você está fazendo gracinha com a língua do Espírito Santo que é do céu, você está blasfemando. Everton, isso é mentira mesmo. Ele é vacilão. O dia do juízo está aí para ele. Sim. Igual vai estar para a gente também. Sim. Entendeu? Então, isso assim, não estou querendo, né, ser polêmico, Não, contradizer. sim. Eu só estou trazendo a minha visão disso, tá? Porque, Amanda, vou voltar para Mateus 6. Jesus, quando está na cruz... Mateus 6 agora não, calma aí. Jesus, quando está na cruz, ele diz assim, ó... Pai, agora eu te entrego o meu espírito. E ele diz, foi consumado. Sabe quando Jesus falou, tá pronto? No fim. Quando ele terminou a obra. Jesus não falou tá pronto quando ele começou fazendo milagre. Jesus não falou tá pronto quando ele ficou famoso. Jesus não falou tá pronto quando ele começou a sofrer perseguição. Ele falou tá pronto, ó, acabou, tá pronto, ó, 100%. Pode fechar aí, pode fechar o pacote aí que vai dar bom. Quando ele estava na cruz do Calvário cumprindo o que Deus mostrou para ele lá no Getsemane. Quando ele suou sangue. Então, é isso que eu trago. A verdade desse garoto e a nossa, publicamente ela pode ser exposta do jeito que quiser. Sim. Agora, quem sabe a verdade que está vivendo é Deus. Mateus 6, capítulo 6. Sim. E essa verdade, como a palavra diz, como feno, como madeira, como ouro, ela vai ser provada no dia do juízo. Sim. E todos nós vamos estar ali diante. Verdade. Entende? Então, tem coisa que eu olho, também eu fico assim, eu tenho um jeito de me mover também, mas eu fico assim, mas eu guardo meu coração. Sim. Falo, mano, vou entrar nisso não. Essa guerra não é minha, não. Sim, mas não é nem sobre ele, porque querendo ou não, ele é uma criança. Sim, ele é ele é uma menor de criança, idade, ele é uma criança. Sabe, assim, outras Isso aí eu concordo. pessoas, Isso aí eu concordo. sabe, levando isso mais à frente. Isso. Não dando discernimento a ele. É nesse propósito que eu tô Isso aí, falando. Isso aí. Os pais que deveriam... E não é pai, mãe, não. Os pais são os líderes que deveriam estar instruindo. Eles estão abrindo mão da sua posição de liderança para bater palma para aquilo que faz sucesso. Isso aí. Tipo, tu é bonitinho, tu vira na mídia, teu rios dá bom. Ah, não, então vai lá e faz. Paulo, ele, quando instrui Timóteo, ele diz, Timóteo, se for levantar alguém ao episcopado, que essa pessoa não seja nessa. Não dá para você pegar um cara que acabou de chegar no evangelho, ele não tem experiência de vida, ele não tem vivência com o Senhor, ele não tem vivência de vida, porque Deus considera o tempo de vida que você vive na terra, as faculdades que você faz, os problemas que você teve na vida, como você passou por esses problemas, caso tenha passado,
Essa pessoa não tem calibre para ser exposta ao mundo espiritual numa batalha entre principados e potestades. Sim. Aí sabe o que acontece? O que vem no ouvido sai pela boca, sem discernimento. O que recebe de fora não suporta, é depressão, ansiedade. Aí ele já não começa, porque é um produto, ele não começa a manifestar o que ele é, o que ele está recebendo de Deus. Ele começa a manifestar a ferida que fizeram nele. Sim. Então tem uma série, eu vou deixar você ficar senão. Eu quero pregar. Eu também não acompanho muito essas polêmicas, mas eu acredito que o maior culpado nisso tudo é quem está compartilhando isso. Acho que quem está compartilhando não é o povo do mundo. Quem está compartilhando é o povo de Deus. Em vez de ter gente orientando ele, tipo, igual eu vi o pastor Eliseu fazendo, orientando ele, tentando discipular ele, porque ele é uma criança, tem muito para ser lapidado ainda, tem uma carreira e ele tem potencial, um moleque. Potencial. Mas falta alguém ali para discipulá-lo e eu acho que o erro tá mais, tem dois lados, que é de quem tá aproxima mais aí, pessoal. Que é de quem tá indo sabendo que ele tá como um falso profeta, que é a linguagem que a gente usa hoje, sabendo que ele está liberando falsas profecias e quem está compartilhando essas falsas profecias. Querendo ou não, o mundo evangélico acaba virando essa arena de chacota. Por isso que temos que nos posicionar como crentes. Crentes não, porque eu não gosto de ser crente, porque crente é todo mundo. Filha de Jesus. Isso aí, filha de Deus, né? Cristãos, né? Um estilo de vida, né? A gente tem que muito se posicionar, porque às vezes a gente quer... É o que a palavra de Deus não precisa de advogado. Ele precisa de posicionamento. Isso. Ele não precisa de ninguém para defender ele, não. Não precisa. Precisa de posicionamento. E o que está acontecendo com esse menino os próprias pessoas que se julgam filhos de Deus, achando engraçado o que ele está fazendo. Não tem só ele, tem muitos outros, né? Querendo ou não, ele criou esse destaque. Tinha também eu não sei se vocês lembram, um gordinho que ficava tirando chacota. Não lembro. Ele usava bigode e ele dizia que estava falando em línguas. Não lembro. Mas por quê? Porque as próprias pessoas dentro da igreja ficavam nessa chacota. Alimentando. Existe uma dinâmica no mundo espiritual. Vamos falar assim, só brevemente, um pouco, né? Eu não sei nada, mas o pouco que o Senhor me ensinou. Existe uma dinâmica no mundo espiritual que a lente do mundo espiritual é a sua mente, tá? Então, o mundo espiritual agora aqui, por exemplo, eu tenho certeza que tem anjos do Senhor cercando esse lugar. Everton, onde você tem essa certeza? Porque eu tenho convicção na palavra. A palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem e os livra. Então, nesse momento, tem anjos cercando esse lugar. A Bíblia diz que ao derredor dos anjos tem o quê? Demônios. Então, eu acredito, porque eu creio na palavra, que ao derredor dos anjos tem demônios. Sim. Você tá vendo alguma seta voando aqui? Não, nenhuma. Você tá vendo algum dardo inflamado vindo aqui? Mas sabia que tá vindo? Sim. Você tá entendendo? Eu vou falar pra você que eu sei. Sabe por quê? Porque eu fiz um vídeo. Nesse vídeo eu tinha que fazer a edição desse vídeo. E o menino que fez a edição do vídeo, que é o Guilherme, ele tava de brincadeira acelerando e diminuindo. Quando ele diminuiu a palavra que eu dei, saía rugido. Você ouvia nitidamente, rugido. Uau, uau. Você ouvia literalmente rugido. Então, é entender que, gente, não brinque. O mundo espiritual, ele é mais real do que vocês imaginam. Ele é mais real. A lente é a nossa mente. Você tá de óculos, Amanda. Seu óculos aparentemente tá limpo. Minha esposa tá ali. Te amo, meu amor. Ela tá de óculos também. O óculos dela aparentemente tá limpo. Se tiver sujo, tu enxerga direito? Nada. Não vai longe. Não precisa nem... O Rodolfo tá ali, ó. Tá de óculos. Se tiver sujo, tu enxerga, legal? O que acontece? A lente do mundo espiritual é a nossa mente. Se a nossa mente não tem a capacidade bíblica de fazer a leitura do movimento natural, nós temos uma lente espiritual suja. Ou seja, se eu não tenho palavra o suficiente para estruturar o que naturalmente eu estou vendo, naturalmente eu senti um arrepio. Foi o vento? Eu sou criança, eu nunca senti a presença. Eu sei que é vento, eu sei que é presença. Mas como é que eu sei? Porque minha mente identificou. Eu me expus a essa realidade. Então, uma das coisas que
eu entendi logo no início da minha caminhada é que a minha lente espiritual, que é a minha mente, precisa estar munida do melhor limpador de leite que existe na face da terra, que é a palavra de Deus. Verdade. E eu não adianta eu tentar tomar isso aqui tudo de uma vez. Isso aqui são doses homeopáticas, é tudo de um pouquinho. Verdade. Entendeu? E sem Verdade. contar que é super perigoso você não souber identificar o mundo espiritual. Por quê? Porque pode ser um demônio se passando por um anjo. Pode ser um demônio falando no teu ouvido e você achando que é Deus que está falando. Ô, Francisco, pior que isso. E Amanda? Você não crê? Não acho. Tá tudo bem. Olha só, desculpa, Everton, eu não acho. Por exemplo, tem gente falando, igreja que vê anjo. Eu nunca vi anjo, gente. Eu já tive um sonho, que eu vi um demônio no sonho. Mas foi um sonho. Foi nítido que foi um sonho. Eu nunca vi um anjo. Quero até ver. Tá falando se quiser. Isso. Pode falar. Pode falar. Não, eu não sei. Eu vou pelo que a Bíblia diz. Eu quero ter experiência. Eu tenho certeza que depois que eu ver, eu não sou mais o mesmo. Isso eu tenho certeza. Agora, se eu vou correr ou se eu vou ficar, é outra conversa. Mas, então, isso é outra conversa. Então, assim, se eu não creio 100% na Bíblia, como que eu posso esperar o céu liberar sobre a minha vida 100% do que ele tem? Então tem gente que nem crê 100%, é anjo, né? Pô, falar em língua é do Antigo Testamento, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Passou, os sensacionistas, os dons cessaram. Eu falo, irmão, eu concordo com você. Eu vou subir no céu, quando chegar no céu, eu vou estar falando em língua, provavelmente eu vou chegar conversando com o anjo, e você não vai saber, vai ficar lá tentando identificar. Como é que faz isso? Como é que fala? Vai ter que ter um tempo de treinamento no céu, porque não falou em língua da terra. Não treinou a língua que vai viver. Assim, tô brincando. Mas, então, irmãos, mais uma vez, né? Vou falar pra câmera. Mais uma vez, cara, você é crente. A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Estremecem, mas não temem. Então, se você é crente, você é igual a um demônio, tá tudo bem. O demônio também é crente, porque ele crê em Deus. Mas você é cristão, você tem um estilo de vida baseado nas Escrituras Sagradas, você vai viver coisas extraordinárias. Não dá para crer na metade da Bíblia e querer viver ela toda. Sim, porque querendo ou não, a gratidão é isso, né? A gratidão é literalmente você se entregar. O que eu posso fazer para Jesus? Bom, Jesus já morreu tem tanto tempo. Sim. Como é que eu vou ser grata a ele? Como é que eu vou expressar a minha gratidão? Aí eu vou expressar minha gratidão, vou aqui mergulhar na Bíblia. Você é a melhor crente possível. Mas o meu irmão fala pra mim, eu tô com fome. O problema é o teu. O irmão fala pra mim assim, irmã, tô precisando de uma oração. Minha irmã, ora você, o que você tá precisando é problema seu. Não me bote na tua guerra. Não, eu vou tomar, como é que fala? Retaliação espiritual. Eu vou orar, vou entrar na guerra dos outros, retaliação espiritual. Eu volto de novo pra vida no secreto, meu irmão. Pra mim, o mistério tá em torno disso. Calma aí, tá acontecendo alguma coisa que eu não tô vendo, né? Mas Deus tá vendo. Porque se você não tá querendo orar por alguém de forma deliberada... Ele não ora nem pela vida dele, não tem como ele orar pra vida do irmão, porque o crente que é grato, ele é grato 24 horas. Antes do irmão chegar até você, se você é grato, você já tá na unção. O que tá acontecendo? Esquece. É isso. Ou então sumiu. Não, o irmão sumiu. O que tá acontecendo? Você, querendo ou não, você tá ligado 24 horas. Por mais que você pense assim, eu tô tão cansado, meu corpo tá exausto, mas a tua mente, que é o espiritual, ele tá acordado. Firme. Ele tá ligado 24 horas. Eu acho que isso é ser grato. É igual tem os dos 10 leprosos. Os 10 leprosos somos, muitas vezes, nós. Somos nós. Dentro da igreja, Sim. orando, buscando, cheio de problemas. Sim. Pedindo oração pro pastor. Porque é mais fácil. A demanda, jogando uma demanda espiritual na conta dos outros. O pior, a gente talvez não retribui com gratidão. Sim. Entende? E não se posiciona para começar a assumir os nossos problemas. Sim, né? sim.
Porque a gratidão é o que eu falo muito dentro da minha casa, eu falo para os meus filhos, eu falo para as outras pessoas. É, a gente sabe quando o outro é grato, quando a vida dele, não só a vida espiritual dele é boa, mas a vida familiar, a vida como pai, como marido. Como pessoa, né? Ali a gente sabe que aquela pessoa, ela literalmente é grata, porque ela vive verdadeiramente através da palavra. Eu estou fazendo um curso de EMI de mulheres, e aí eu cheguei num período que está falando sobre filhos. Já falou sobre maridos, e agora está falando sobre filhos. E perdão de pai e mãe, né? Da gente perdoar os nossos pais, porque querendo ou não, de repente a gente tem algum trauma de infância que a gente carrega. De repente não. Tem. Vamos de repente. Deixa um de repente. Com certeza você tem. Você não é bom. Deixa um de repente, pra gente não gerar conflitos dentro de casa. Com certeza, de repente, você tem alguma coisa. E aí, com isso, né, veio o perdão dos pais e o ensinar os filhos. Uma coisa que eu falo muito, que eu aprendi o meu filho, ele não vai aprender sobre Deus, ele não vai aprender sobre uma religião se ele não ver dentro da minha casa. Isso aí. Real. Se ele não vê o tempo que eu tiro para buscar, o tempo que eu tiro para orar, Real. o tempo que eu tiro com eles para fazer a oração, ensinar a eles a orar. Ensinar a eles a buscar também, porque no dia que a mãe não estiver, eles vão saber como voltar. É como o filho pródigo, filho pródigo. né? Que vai, mas ele sabe o caminho de volta. Todos nós fomos um filho pródigo um dia. É impossível que ninguém da família tenha alguém que tenha sido cristão dentro de casa. Não, ainda que não seja. Se você não é cristão, saiba, você é um filho pródigo de Jesus. Precisa, inclusive, voltar para o pai. Eu acho que hoje não existe quem não tem. Teve um avô, teve um... Com certeza. Vem, não adianta. Todo mundo tem. É igual na minha casa. Na minha casa só minha mãe era e só a minha avó era. A minha avó morreu, minha mãe não era. Minha mãe era do mundo, minha mãe era do samba, minha mãe era da Portela. Falando aí, olha a nega Júlia. Entendeu? E a minha avó morreu, ela foi para Cristo. Eu também não era, porque eu também não acreditava. Eu achava que todo cristão era chato, era hipócrita. Entendeu? E aí, quando a minha mãe morreu, o que aconteceu? O negócio ficou estreito. Sabe por que o negócio ficou estreito? Porque a minha mãe orava por mim. E aí, quando eu senti um vazio, eu falei, que vazio é esse? É uma coisa estranha, um vazio assim que eu não sei nem explicar. É o vazio que Salomão fala, né? Caça-se tudo, ou tesouros, mulheres, bebida e tudo que o meu olho viu, eu contemplei. Tudo que meu olho viu, eu pude ter. E nada enche. E aí, no dia que minha mãe morreu, eu estava aceitando Jesus. Eita. E aí, minha mãe morreu 10 horas da noite, 10 horas da noite era apelação. Tá lá, no horário do óbito. E foi um choro, assim, eu chorei mas era um choro dela de ter concretizado aquilo que ela orou uma vida inteira e que ela não pôde enxergar. E aí, com isso, né, minha mãe morreu, mas mesmo assim, eu aceitei, mas aceitar de boca. Vocês sabem como é que é o aceitar de boca? É hoje eu vou... Hoje me aqui, mas eu envia, não envia não. Hoje não. Hoje eu não. vou voltar pro boca. Eu tô aqui já. Tô aqui, isso aí. Então, quando a situação foi ficando estreita, eu sabia para onde voltar. Eu falei assim, não, eu quero Jesus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero. Entendeu? Então eu vi assim, tá muito estreito, eu preciso voltar para Jesus. Eu ver coisas dentro de casa. Eu falei assim, não, vou voltar para Jesus, que Jesus é o meu libertador. Engraçado que quando você começa a ver, você não procura, né? Você começa... O mundo espiritual, quando é aberto, você sabe para onde correr. Eu posso ler um versículo? Sim. E vou até deixar você... Antes de você entrar, eu quero só acrescentar algo sobre a criação dos filhos.
Na minha infância, o meu pai era cristão. Meu pai montou um escritório só para ele buscar. O meu pai tinha umas 15, 20 bíblias de estudo. Sendo que ele só levava a gente para a igreja. Mas ele não explicava a fé pra gente. Sim. Cara, Então a isso é gente forte. ia porque meu pai mandava. Tipo, a gente ia e depois estava fazendo as outras coisas, as coisas mundanas. E isso não nos trouxe firmeza. No dia que meu pai parou de obrigar a gente a ir, pelo menos eu parei, meu irmão continuou. Mas ficou só por um tempo e também parou. Por quê? Porque a gente não tinha conhecimento daquilo que a gente estava entrando. A gente viu a transformação que Cristo fez na vida do meu pai, mas a gente não entendeu. Sim. Então, é fundamental você inserir isso agora na criação dos seus filhos. Não deixar para a igreja ensinar, não deixar para os filhos. Mas Muito é- bom, na muito EBD. forte. Muito forte. Desculpa, gente. Isso também é uma coisa que é independente. Sabe por que eu vou falar? Porque, assim, eu conhecia Jesus da boca da minha mãe. O dia que me bateu o estreito. Hoje eu falo, com convicção do que eu tô falando. Jesus é mais real que essa mesa que tá aqui. Eu abri o versículo antes, não vai ficar falando depois ó, aqui, ó, eu já falei um tempão aqui, ó. Eu quero ler o versículo. Ele me interrompeu, ela não deixou. Ó, ele continua. Jesus Vou ler. vou Pode ler. Então lê. Então Pode lê. ler? Pode Posso ler. Pode ler. Salmo capítulo... Salmo número, né? Salmo não tem capítulo. Sim. Salmo número 119, verso 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Meu irmão, pode ter sido crente desde pequenininho. Quer conhecer a Deus? Passa pelo estreito. É isso aí. Vai passar um aperto. Isso aí. É o que a gente falou no começo. Vai precisar se posicionar. Isso aí. Vou viver da oração dos outros ou eu vou- vou ter a minha vida de oração? Eu vou viver da leitura bíblica de rios, de live. Não deixa de ver a live não, gente. Continua vendo a live aí. Mas, tipo assim, ou eu vou ter a minha vida Isso particular de oração. Isso. Eu vou ter a minha live, igual você falou. Eu tava aqui ontem com ela, a Amanda falou assim, Everton, eu entrei na tua live esse dia. Eu falei, vou fechar a live do Everton, vou fazer a minha live com Jesus aqui, ó. A minha vida com Jesus aqui, ó. E é isso, cara. É. Tipo, a sua live, que significa vida, né? Em inglês. A sua vida importa pra Jesus. Muita coisa. Sendo que ela importa sendo vivida de verdade. Sim. Irmãos, e de boa, vou te falar aqui. Então, vou confessar. Eu ainda não aprendi isso. Eu tô aprendendo isso. Eu também tô aprendendo. Eu tô aprendendo isso com a minha esposa. Minha esposa direto. Ela que me dá muita dica com a minha filha. Eu sou meio duro. Aí esses dias eu falei pra ela, nega, eu perdi meu pai com 8 anos de idade. Eu não sei como um filho lida com o pai com 12 anos. Porque eu com 12 anos eu tava sem pai. Eu não sei como é que lida com a pré-adolescente, porque eu fui um pré-adolescente sem pai. E não é uma desculpa. Né? Eu aprendo com a Bíblia, eu estudo, eu leio, eu busco entender. Ontem mesmo eu tomei uma atitude e eu falei, ela falou, cara, você tá... Aí eu em casa pensando, fui fazer um trabalho com ela, o pau quebrou no final do trabalho. Ela chorou e ligou pra mãe dela, um trabalho. E aí eu pensei assim, eu falei, cara, eu perdi uma excelente oportunidade e ter um tempo de qualidade com a minha filha. Aí de madrugada eu acordei, ela levanta, eu acordo cedo, tava de madrugada, acordei umas 4 e pouca da manhã, aí ela veio, eu chamei ela até perguntou, por que você chamou? Eu chamei ela, falei, filha, perdoa o papai. Aí ela cheia de sono, tá bom, papai, te perdoo. Eu falei, poxa, papai queria fazer o melhor ali, mas se embananou ali, deu mole. Então a gente tá, Amanda, em pleno aprendizado. E eu volto de novo para ler esse versículo aqui. Antes de ser afligida, Amanda, com seus filhos, no seu casamento, na sua vida profissional, antes do aperto chegar, não tem posicionamento. Não tem. Você só tem posicionamento. Eu só guardo a palavra depois que apertou, aí eu preciso ir para a palavra. Eu preciso. Como é que faz isso aqui? Como é que minha mãe fazia? Deixa eu ver. Aí a parada fica real, né? Verdade. E é muito. A gratidão é muito isso, né? Literalmente você ter um encontro com Jesus, né? Passar pela tribulação, Deus te mostrar que Ele existe. E aí você aprender a ser grato. Derramar também na vida dos outros o que Ele derramou na sua. É gratidão, total. Você só começa a derramar depois tu fala, cara, não dá, eu recebi isso aqui. Muita coisa. Não dá pra eu reter. Muita não coisa. dá pra eu reter. Muita pô. coisa. Não muita dá. Coisa, muita Então, coisa. A gente tá conversando ali fora, né? Tipo, cara, o que foi feito foi extraordinário. Não, eu tenho que.
Ah, que eu não sei orar. Ora o que tu sabe. Hora que tu sabe. Eu não sei falar da Bíblia, fala o que tu sabe, meu irmão. Jesus te ama e dá salva, cura e liberta, pô. Ô, esquece, pô. O problema das pessoas é achar que ela que vai curar. Ela que... a minha oração mais poderosa... Meu conhecimento bíblico é que vai fazer a diferença. Isso aí não é... Às vezes você fala assim pra pessoa, Jesus te ama, pronto, o Espírito Santo já entrou ali. Ele só precisa de uma palavra. É o que eu falo muito para as meninas, ele só precisa de um dentro da casa. Isso. É só um. É só um. Tanto que você for prestar atenção. Primeiro, sempre começa com um. Ou com o marido, ou com a esposa, ou com a vovozinha, ou com o vovô. É só um. Através daquele. Através daquele um. Meu filho, só cajadada, só derramar. Eu gosto de um versículo de Jó que fala que ainda há esperança para uma árvore cortada, porque ao cheiro das águas ela vai brotar. Então, é o que você falou. Meu irmão, a árvore pode ter sido cortada. E ainda pode ter sido cortada na raiz, lá no talo. Ao cheiro das águas, Amanda. Pô, esquece, meu irmão. Ao cheiro das águas, ele vai sentir algo diferente. Sim. Ele vai olhar para tua esposa, a esposa pro marido, pro filho. Às vezes é o filho que vai evangelizar. Sim. Ele vai olhar pro filho e vai falar, cara, esse moleque tá diferente, meu irmão. Sim. O que aconteceu? O Chiquinho me deu um testemunho desses dias. Então, o cheiro das águas, ele faz a diferença na nossa vida. Total. Meninos, estamos chegando na reta final. Glória a Deus. Infelizmente. O meu falava. Eu tô com a boca cheia, falava. Eu falo, dá pra fazer um 24... Não tem 24 horas de adoração? 24 de adoração. 24 horas, vai. Vamos morar aqui. Adorando. E a pergunta que eu faço pra vocês. O que vocês têm sido gratos ao Senhor? Em qual área? Ou em que vocês têm sido gratos e têm derramado na vida do próximo? Posso começar? Pode, deve. Vou voltar um pouquinho, porque eu sou novo convertido, então vou voltar um pouquinho no começo da minha história. Como eu falei, eu não conhecia Deus, mas chegou um determinado momento na minha vida que Deus tirou tudo aquilo que eu usava para preencher esse vazio que você falou. Que a gente usa a mãe, usa o pai, bebida, droga, tudo para tentar preencher esse vazio. Então chegou um momento na minha vida que Deus tirou tudo isso. E eu lembro como se fosse hoje, uma noite na minha casa, eu sozinho, eu falei assim, poxa, eu tô me sentindo tão sozinho. E no outro dia, como eu falei, eu não conhecia Deus. E eu senti esse desejo, eu falei, eu tenho que ir pra igreja, eu tenho que buscar o Senhor. E aí eu fui pra igreja do Everton, porque... Ele não congrega comigo. O pai de uma amiga minha é da igreja do Everton. E aí eu lembrei, falei, pô, o Toninho é lá da igreja do Everton. O Toninho é da igreja, eu sei onde é a igreja dele. E aí eu fui lá na igreja. Eu não lembro da pregação, não lembro do louvor, lembro quem estava pregando era o evangelista Augusto, mas a mulher da mesa do círculo de oração, ela veio e falou assim para mim, eu nunca te abandonei, isso eu nunca vou esquecer, eu nunca te abandonei. E um dia antes eu tinha falado, pô, tô tão sozinho. E naquele momento que Deus usou aquela mulher para falar comigo, passou um filme na minha cabeça, de todos os livramentos que eu tive, de tudo que eu vivi, que Deus me guardou até aquele momento. Então, hoje eu expresso minha gratidão ao Senhor, buscando ao Senhor e, como foi falado aqui, o que Deus tem derramado sobre mim, eu tenho compartilhado em outras vidas. Ainda que seja com pouco conhecimento, ainda que seja com poucas experiências com Deus, mas aquilo que Deus tem derramado na minha vida, eu tenho derramado sobre a vida de outras pessoas. E hoje, como eu estava testemunhando pro Everton, meu pai voltou para os caminhos do Senhor, meu pai tinha se desviado, meu pai voltou, a minha irmã está começando a caminhar. Amém. Tem amigos meus me mandando mensagem, pô, cara, me leva, me ajuda, ora por mim. Essas são as mensagens que eu mais recebo no meu celular, são amigos, familiares, pessoas me pedindo oração. Amém. E eu era aquele tipo de pessoa que ninguém queria estar perto, sabe? E hoje eu vejo pessoas pedindo oração, pedindo ajuda. Não tem como. Teve até um amigo que perguntou pra mim, cara, como é que tu conseguiu sair do mundão e tá vivendo isso, cara? Como é que tu conseguiu? Eu já tentei várias vezes, mas eu sempre caio. E a gente volta para aquele texto.
Só conhece o perdão que muito foi perdoado, né? É. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu vi uma pregação hoje da Camila Barros, que ela falava assim, por que o novo convertido, o que ele pediu, o céu se abre, e o antigo convertido, mais velho, demora ali, ó. Porque vocês estão muito sedentos e a busca de vocês é literalmente sem cessar. É. Eu falo muito para as meninas que estão entrando agora, vocês não têm noção. Eu já vi isso, eu já vivi isso. O quanto de vocês é literalmente aqui, ó, o teto, tá vendo que o teto é baixinho. Para vocês é literalmente isso. Sabe por quê? Porque Jesus precisa literalmente que vocês conheçam. Sabe por quê? Porque vocês estão vivendo no submerso, para que depois vocês venham afundar. O afundar é conhecer mais e entregar mais. Porque se você continuar aqui, ó, no baixinho, o dia que chegar a tribulação, vocês não aguentam. Então é literalmente intimidade. Intimidade. Isso aí, Ezequiel 47. E aí é igual a piscina, né? Que vai aqui assim, aí ela vai descendo. Quando você vê, você perde os pés. Então, assim, aproveita esse melhor momento que você está vivendo agora no teu caminho, na tua busca, na tua caminhada. Literalmente, se entregue a Ele. Busque a Ele, assim, como loucamente. Ah, tá ficando maluco. Deixa eu ficar maluco. Entendeu? É a melhor loucura do mundo. Me deixa doido. É a melhor loucura do mundo. De você ver vulto e... Tu viu aquilo ali? Não vi, não. Que isso, meu irmão? Aconteceu alguma coisa. Que isso, meu irmão? Aconteceu, arrepiou não? o Espírito Santo. Você orar, Deus falar no seu ouvido. Você ouvir uma voz e falar assim, ó, é isso. Você sair e o take todo que foi dito no teu ouvido aparecer na tua vida. Isso. Que tu fala assim, meu irmão, que loucura é essa? Que viagem é essa? Não é Deus falando comigo, não. É outra coisa. Não é possível, nítido desse jeito. É igual quando aconteceu comigo no longo da minha caminhada, no início. Deus cansou de falar versículos bíblicos que eu nunca ouvi na Bíblia. Meu Deus, isso aconteceu comigo. E eu falar com o meu pastor, eu falei assim, existe Deuteronômio? Só nomes estranhos. Meu Deus do céu. Só nomes estranhos. E o meu pastor falou assim, de onde tu ouviu isso? Eu falei, não sei, alguma coisa falou comigo, que é pra mim ler isso. Caraca. No dia do meu batismo, meu pastor falou pra mim assim, Amanda, eu preciso que você leia... não é Êxodo, que fala sobre Abraão. Gênesis. E aí ali estava falando sobre a descendência dele, e aí Deus mandava eu voltar mais 2 páginas que falava da circuncisão. E aí no dia que eu falei com ele, ele falou assim, quem te falou isso, Amanda? Agora eu não vou lembrar o momento exato, mas ele falou assim, quem te falou isso, Amanda? Eu falei, eu ouvi uma voz mandando eu voltar 2 páginas, essas 2 páginas falavam sobre isso, explicando a circuncisão. E aí ele falou assim, Amanda... Ele falou, nem Amanda, ele falou, Pretinha, Deus está com pressa. Deus está com pressa. Qual o teu propósito na sua vida, eu não sei. Mas Deus está com pressa com você. Mas por quê? Porque no meu início, na minha conversão, literalmente eu era louca. Eu sentava ali, eu lia a Bíblia, eu ligava para minha pastora. O que isso significa? E Deus falava muito comigo no antigo evangelho, no antigo... Lá, em Isaías, no Antigo Testamento. Deus falava muito comigo, muito. Quando eu passei a minha primeira prova, aí Deus começou a falar comigo no Novo Testamento. Eu falo muito para as minhas amigas, eu não conhecia Jesus. Eu não sabia a história de Jesus, eu nunca quis me aprofundar. Eu sempre gostei do Antigo Testamento. Também gosto. Números, Isaías. Se você for ver aqui, ó, esse aqui é o meu estudo, a minha devocional. É o que eu falo para todo mundo. Leu um versículo, achou que Deus tocou em você? Ó, a parábola da lâmpada, escreve. Eita. Escreve tudo. Escreve tudo. Tá tudo aqui, ó. Eu escrevo na minha Bíblia. Salmo, Provérbios. Provérbios, Ezequiel, Atos, Eclesiastes. Caraca, maneiro. Tudo. Depois vai ser uma coisa boa daí. Dá pra fazer uma junção, hein?
E aí, é o que eu falo pra você. Fique na tua loucura. É a melhor loucura do mundo. É a melhor loucura. É a melhor loucura você sentir a presença. Eu não sei, eu acredito que com você sim. Mas um louvor toca, você sentir aquilo. Sim. Sim. Eu me sinto vazia quando eu não sinto a presença do Senhor. Pô, você é louco. Eu me sinto vazia, Muito ruim. sem nada. Muito ruim. Se orar e não sentir nada. Nada. Muito ruim. Nada. Muito ruim. Eu adoro ligar o meu louvor, tomar meu café da manhã, ouvindo meu louvor, falando com o Senhor, tomando meu café com meu esposo, ouvindo o louvor e ali naquela mesa a gente, eu e ele, e sentir a presença e falar assim, nossa, eu tô sentindo Deus aqui. E o louvor que me veio agora é Deus está aqui. Eli Soares. Tão certo como há que eu respiro. Muito bom. Tão certo como o amanhã que se levanta. Chama a filha do Rodolfo aí, em nome de Jesus. Deus está aqui. Gente, Deus está aqui. Amém. Deus está comigo, Glória a Deus Deus. está com vocês. Amém. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. A gente está chegando aqui na reta final. E que Deus continue a derramar sobre a vida de vocês, Glória sobre a a Deus. vida da família de vocês. Glória Se a você Deus. ainda não tem uma família constituída, já ore por ela. Isso que eu aprendi no meu estudo, Zemir. Mas já foi, Eu orei já pelo meu varão. Já foi liberado no céu. Eu orei pelo meu varão. Foi o que eu falei pra pastora. Eu só errei em uma coisa. Mas eu orei pelo meu varão. Orei. Orou, Antes de eu começar a namorar com ele, eu tava num outro relacionamento que não deu certo. Eu falei assim, agora eu quero fazer tudo certo. Eu quero um varão assim. Deus me mandou esse abençoado aí. Glória a Deus. Te amo, amor. Glória a Assim, Deus. é uma pessoa assim, maravilhosa, de coração maravilhoso. Tem seus erros? Tem, mas as qualidades sobressaem mais que os erros. E foi o que Deus falou pra mim. Você também erra. Você é digna de errar. Então, perdoe. Isso aí. Você quer ser igual a mim? Perdoe mais. Você quer ser igual a mim? Não tente estar certa todas as vezes. Nossa. Tá certa? Guarda pra você. Então, é o que eu falo pra vocês. Continuem a obra. Que vocês continuem a derramar mais e mais. Que você continue a se sacrificar às 5 da manhã. Não, 5h59 eu falo pra 5h59 é que eu apareço. Eu tenho que estar antes. Tem dia que eu acordo meia hora antes só, tonto. 5h59, levando, alimentando vidas. Sim, Porque glória eu a Deus. acredito que tem mudado muitas vidas de muitas pessoas. Eu também acredito. Deus não muda a nossa vida à toa. Sim. Né? Acho que tudo tem o seu tempo certo e determinado para a gente mudar, né? E para que outras pessoas mudem também. Querendo ou não, você foi mudado pelaquela abençoada que está ali, sentadinha. Foi dela, ela que plantou. Ela plantou. Plantou no mundo espiritual, tá Plantou, colhendo agora. É isso aí, vamos colher, né? São os Agora melhores começou frutos, a colher. né? Tá colhendo com força, hein? Tá colhendo com força. Tira as frutas todas do pé, não deixa não. Não, senão estraga. Cata tudo, Não estraga, senão não pode deixar, não. Tá certo. E é isso. Que Deus continue abençoando e Amém. derramando na vida de vocês. Muito obrigada pelo convite que vocês receberam, né? De estar aqui falando. Amém. Não é nada sobre nós, Isso. mas falando sobre Deus, sobre o seu Filho amado Jesus, sobre o seu Espírito Nosso Santo, Senhor. que ele deixou para nós. Nosso amigo. Porque cada um viveu um tempo. Elias viveu o tempo de Deus, Pedro viveu o tempo de Jesus, e hoje a gente vive no tempo do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Eu falo isso, agora o ministério tá com a gente. O ministério tá com a gente. Vamos voltar mais, agora com a gente. Hein? Só lá na tribulação lá que vai voltar. Isso aí, agora então tá com a vamos gente. ser mais gratos e entregar mais. Amém, amém. É isso. Obrigadão, gente, por vocês estarem até agora assistindo. Não, calma aí. Manda o arroba. Esqueci do arroba. Pô, aí não, né, mano? Caraca. O arroba Vamos não lá. pode. Galera, essa daqui, né? Isso. Galera, pra me seguir, Everton Francisco no Instagram. Everton com W, é W, né, no lugar do V. No YouTube, Everton Francisco Oficial. Vocês vão poder acompanhar as pregações lá, as palavras, as lives. Vamos estar até rolando uma agora. Se você também quer estar com a gente presencialmente, nessa próxima terça-feira agora, está acontecendo uma vez por mês, no início do mês, um projeto que o Senhor abriu uma porta
lá no Recreio dos Bandeirantes e colocou esse projeto no nosso coração. Se chama Venha ao Teu Reino. É um projeto onde a gente ministra a palavra de Deus na beira do mar, lá no Recreio do Bandeirantes, posto 11, no que eu acho que é Catuca, 17.700. Um tempo precioso para você ouvir a palavra de Deus, para você estar em comunhão com os irmãos. Depois rola aquele café, né, Chiquinho? Rola aquele café maneiro, a gente toma um café e às vezes a gente acha que é pela pregação, mas tem sido pela comunhão. Né? Então, eu faço esse convite aí. Visita as redes sociais e quando quiser presencial, visita a gente lá no Recreio, tamo junto. E você, Chiquinho? Quais Meu redes Instagram sociais? Só tem Instagram. Francisco Júlio Oficial. Isso aí. Só tem Instagram. Galera, siga lá a página do TMG Studio, tá? Esse vídeo a gente vai soltar para vocês assistirem. Quando vocês assistirem, curtam a página, se inscrevam também, que é mais importante, porque vocês estão assistindo, mas não estão se inscrevendo. Isso aí. Então, se inscrevam na página Vida com Fé. Não só a minha, como a vida deles e a vida de vocês já estão sendo mudadas pela palavra do Senhor. Beijão, galera. A paz. Tamo junto. Paz.